Bom dia, pessoal. Vamos começar e falar um pouquinho miopia do CSO. E meu nome é Jordan Bonagura. Bom, quem sou eu aqui, rapidamente? Pesquisador independente de segurança, sou fundador do projeto Stay Safe Podcast, junto com o Thiago Bordini. Ele vai estar falando com vocês aí, acho que amanhã. Membro do projeto GNSS no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Membro diretor da Cloud Security Alliance aqui no Brasil, um dos membros, né? Membro da Comissão de Crime de Alta Tecnologia de São Paulo, da OAB. Docente na área de segurança e organizador, fazer um merchan aqui, né? Organizador da Vale Security Conference, que depois vai ser sorteada e ter um ingresso para o pessoal. Vamos lá. Isso não importa quem eu sou, e sim o que eu vou falar um pouquinho aqui para vocês. Parte da agenda hoje, o valor da informação, a importância da informação, problemática. Vou tentar sugerir aqui um novo modelo OSI, né, na parte de redes. Alguns exemplos, impactos e necessidades. Primeiro de tudo, valor da informação, né? Quanto que vale a informação da nossa empresa? A gente parar para analisar tudo que foi, todo o histórico, tudo que foi construído na parte de valor da nossa organização, tudo que a gente tem informações do banco de dados, né? Tudo que foi desenvolvido e trabalhado, o quanto importante isso é, qual o valor que isso traz para a nossa organização. E aí a gente começa a pensar o seguinte, tá, mas e se eu não tiver mais essas informações? Né? Perda financeira, óbvio, dinheiro indo aí por água abaixo. E aí a gente pode pensar ainda no seguinte, né? Meu plano de recuperação de desastre está tão bem estruturado que é algo daquele tipo. Sai correndo, né? Help, help, pelo amor de Deus, alguém me ajuda aqui porque eu não sei o que fazer. Mas pior do que simplesmente não ter essas informações é a gente começar a pensar o seguinte, e se essas informações estiverem na mão dos meus concorrentes? Eu vou estar perdendo o quê? Uma fatia de mercado? Ou, pior ainda, né? A sua fatia de mercado. Então, alguém até se passando por você aí, por exemplo, né, dos Simpsons, como o Ned Flanders. E aí a gente fala o seguinte, tá, poxa, eu sei da importância dessa informação, eu sei de tudo isso, e por que eu não cuido? Pô, a primeira resposta que deve vir é, tá, a gente cuida. Né? A gente tem os 3 controles básicos de segurança, né? Os mecanismos físicos, tem lá fechaduras, depende do que for, blindagem, enfim, várias coisas. Mecanismos lógicos, sistemas de detecção de intrusos, sistemas de prevenção de intruso, firewall, antivírus, o que for. E uma parte aí meio de serviços, as políticas criadas, normas. Tá, mas sempre para isso a gente acaba tendo também alguns probleminhas, podemos dizer. Para fechadura, quando a gente fala de pentest, literalmente pentest físico, que é algo que existe hoje, você tem inclusive kits de lockpicking, para tentar bypassar, né, para tentar passar essa parte de proteção física. Contra mecanismos lógicos aí, eu deixei até meio que o logo do Nelson Brito, ele vai estar falando depois com vocês, mas na questão de hackers, né, ou crackers, lógico, são termos bem distintos, não cabe aqui ficar separando, isso já está muito bem batido, mas que conseguem bypassar, né, que conseguem burlar aí o seu firewall, o seu sistema de detecção de intruso, seu sistema de prevenção de intruso. E para a parte de serviço, alguém tem ideia do que consegue passar essa parte de serviço, quem que quebra essas normas? Usuário, beleza, né? Usuário é algo... E aqui aconteceu o seguinte, ó, o MSN não estava logando, e aí o usuário batendo a cabeça, muita violência, né? Fala a verdade. Então, a ideia é justamente essa, quando você tem algum usuário, ele é o primeiro cara que quer dar um jeito de bypassar a sua parte de segurança. Por quê? Porque ele quer usar o MSN, não importa se você tem trocentas regras de firewall lá para ele. Ele vai dar um jeito, ele vai conhecer o carinha de informática, ele vai dar um jeito de pular essa parte. Pode ter certeza. Vamos lá. A gente cuida tanto que nós temos até um CSO, né? CSO, para quem não sabe, é o Chief Security Officer, né? Nosso chefe de segurança aí. Só que, muitas vezes, alguns CSOs, não todos, me desculpem, né? Mas alguns CSOs
de novo, é igual o cara do Simpson, igual o nosso chefe de polícia do Simpson, que tem autoridade, mas acho que ele não sabe muito bem o que fazer, né? Às vezes dá umas confundidas. Tico e Teco lá dá umas brigadas e dá um certo problema. Então, resolvido. A gente tem esse CSO, o cara vai estar lá trabalhando, desenvolvendo todas as normas, tal, tudo certinho. Infelizmente não, né? Às vezes fugir da cadeia pode... Aqui é um evento bem formal, né? Não posso falar onde vai dar, mas dá para ver aí. Certo? Qual que é o grande problema disso, no meu ponto de vista? Processo construtivo pelo qual as empresas passam no momento de criar e estruturar as suas políticas. A gente acaba tendo aqui uma problemática que eu vou deixar para vocês descobrirem nessas próximas imagens aí. Essa imagem representa aí alguma coisa. Vou passar algumas, a gente... Essa outra aqui. E aí, alguma semelhança entre as imagens anteriores? Vamos lá, Julião. Fala aí, cara. Alguma semelhança? É exatamente essa aqui, ó, gente. Pensando dentro da caixa. Vocês podem ver que todas aquelas imagens que eu mostrei estavam em um ambiente fechado, todo mundo sempre tentando organizar, todo mundo sempre tentando construir as suas políticas, fechado dentro de um ambiente. Ou seja, sem um pouco da opinião aí de terceiros, tentando envolver essa parte da política. E aí você acaba pensando, por mais que você queira abranger determinados assuntos, você acaba sempre pensando dentro da caixa, né? Tanto você como as pessoas que fazem parte aí da sua equipe. Então, processo construtivo, fail novamente, né? Ok? Bonitinho o cachorro, né? Gostaram? Então, beleza. Bom, vamos analisar aqui essa ideia. Dentro de um processo construtivo. Pô, chegou atrasado, Bordini. Ah, tá ok. Então, já até falei de você, cara. Vamos lá. Vamos analisar, então. Dentro do processo construtivo, a gente tem essa imagem aqui. Perfeito. Certo? Empatou aqui, ninguém ganhou. Legal. Para o CSO isso está ok? Está ok. Só que, de novo, o nosso problema, né? Visão inbox e visão outbox. Nossa, ficou feio esse negócio vermelho aqui. Mas beleza. Então, puxou aqui. Pô, mas você roubou no jogo da velha. Tá, mas ó, novidade. Os terceiros, crackers e até seus concorrentes não fazem parte do seu plano. A hora que você estruturou lá seu plano bonitinho, você não falou que o cara podia fazer ou ele não podia fazer. E aí você acaba tendo problemas. Que o maior deles é a pseudo-segurança. Olha o nosso matador aqui. Beleza? Tá de terno e gravata. Certo? Dá potência se tá de terno e gravata. Tá? Então, o grande problema é esse. É você achar que você está seguro, é pior do que você não saber. Né? Então, você achando que você está seguro, você não toma nenhuma precaução. É pior ainda. Então, a nossa problemática e todo o esquema, o que acaba acontecendo? Nosso processo construtivo tem uma visão inbox, que automaticamente gera uma pseudo-segurança, e aí dá no macaco tapado aí, né? Ou seja, dá problema. Tá, tô falando um monte aqui, mostrando isso, tá? Vamos ver um pouquinho de caso real aí, né? Só antes disso, eu queria dar uma sugestão aí de um novo modelo OSI, né? Que a gente trabalha. Então, aqui é o básico que a gente conhece, né? Modelo OSI, composto de 7 camadas, aquela coisa toda, tal. Mas eu quero colocar uma camadinha mais aqui acima de aplicação, que é a falha humana. Na verdade, antes estava estupidez humana. Aí eu achei meio forte, falei, não, falha humana, né? Tá. A capivara lá é um símbolo já para não representar o pessoal depois de Belo Horizonte, que vem aí vai falar um pouquinho, mas é porque chamar o usuário de burro é muito feio. Tá? Então, o pessoal usa o termo capivara. Então, aqui a gente vai entrar na parte de alguns exemplos e, obviamente, tem que ser censurado, né? A gente não pode mostrar os URLs e nomes das empresas aqui, apesar de todas elas terem sido inúmeras vezes reportadas. Tá? Então, assim, todas as falhas que eu estou mostrando aqui já foram reportadas para essas empresas algumas vezes.
Mas, enfim, ainda continuam disponíveis e então a gente acaba censurando por uma questão ética. Aqui, um caso prático primeiro, só para mostrar aquele nível da falha humana, né, da capivarez que o pessoal vai chegando. Só que eu entrei num chat, né, então, bem-vindo a Rebels Linhas Aéreas, certo? Jordan, tal, e que posso ajudar? Bom dia, sou um cara educado, né? Bom dia, Jordan, tal. Aí eu falei, estou tentando realizar uma compra de uma passagem de Salvador, vou trazer a Lexus, baiano, né, para São José, lá onde vai ser a Valicec, que é o merchan de novo, e no momento da compra, informa que a mesma não pode ser realizada. Apresenta o seguinte erro. Infelizmente, não é possível reservar o voo selecionado neste momento. Por favor, selecione outros voos. Aí o cara responde para mim, você já tentou reiniciar o seu computador? Espera aí. Não posso reservar o voo. O que tem a ver com reiniciar o meu computador? Aí minha cara foi mais ou menos essa, né? Pô, beleza, né? Legal. Mas vamos lá. Nada como começar mostrando, eu vou estar sempre deixando lá, no lado superior esquerdo aqui, de que ramo que nós estamos falando, de que segmento nós estamos falando. Tá? Porque eu acho que é importante, pelo menos, para a gente tentar localizar. E aí nada como começar como um Hello World, né? Você pega uma instituição financeira gigante, e aí você tem lá uma página, um index.jsp, que te traz um Hello World. Poxa, instituição financeira mostrando esse tipo de coisa, assim, você vê que se ele está deixando uma pagininha de teste de um Hello World lá, é porque coisa boa não tem. Na parte de saúde, então a gente tem aqui uma tela de login, né? Usuário, senha, só que dando um pouquinho mais de vasculhada nisso, a gente tem uma outra tela que mostra lá em cima, ó, mais ADM incluir usuário. Então, tudo bem, você não está logado, você vai nessa tela, você pode se cadastrar e logar. Ótimo, né? Você não precisa ter nada cadastrado. Aí aqui dentro, você consegue também entrar num setor, na parte empresarial, fazer cálculo de término de contrato, consegue fazer várias coisas. Outra instituição financeira, né? Simplesmente uma busca no Google. Isso aqui, não sei nem se a gente pode considerar isso aqui Google Hacking. Pode, Lucas? Isso aqui é Google Hacking, cara? É? Ok, então tá falado, é Google Hacking. Site .com.br, fazendo uma busca localizada simplesmente para comércio brasileiro. E aí a hora que você entrava nisso aqui, simplesmente no Google, né? Lógico, eu deixei as tarjinhas pretas aí, mas você tinha toda uma informação de tudo que estava podendo passar de dados, né, de transação da parte financeira. E um pouco mais detalhado isso, eu peguei um desses links e cliquei. Isso aqui é uma página gigantesca, lógico que informação mais importante eu não mostrei, mas dá para vocês terem uma ideia de toda a troca de mensagem, isso tudo em formato TXT. Questão de restaurante empresarial também, vou fazer uma piada bem nerd aqui, né? Mas você colocava simplesmente // o endereço lá, e aí você tinha um servidor Samba na internet, e aí a piada nerd tosca, espera, né? Diretamente na internet vai dar Samba, piada nerd, bem, né? Beleza. E aí dentro dessa parte de restaurante empresarial ainda, a gente conseguia então olhar todo esse cenário de todas as pastas que tem criadas lá dentro. Gente, vocês veem alguma coisa importante nessas pastas aqui? Um arquivo config, que é um arquivo, não dá para ver direito, mas é um arquivo PHP. Tá? Provavelmente aí dentro pode ter alguma coisinha. Isso aqui é o máximo, né? Proteger, ótimo. Já sei que eu tenho que olhar aí, né? Ok, obrigado. Podia ter assim, ó, proteger podia ter uma seta já direto, né? Pastinha SQL, banco de dados. Aquele arquivo config, basicamente, é isso aqui, ó. Usuário, né? Então, deixei aqui estampado. Mas eu fiz a questão de deixar o password em aberto, que é um password muito difícil, Kleber. Ok? E você tem todos os dados. E aí a gente só tem que questionar aqui o seguinte. Pô, tem um negócio que eu não tinha visto, ó, é novo. Vai ser bom, vai funcionar bem. Index.xxx. Vai funcionar legal isso aqui. Se for um PHP, então,
show de bola. Mas aqui a gente começa a questionar o seguinte: criptografia, né? Não precisa? Para quê? Ninguém usa isso. É tranquilo, ninguém quer saber nada. Não existe competitividade empresarial. Beleza. Aqui na parte de editora, e aí eu vou chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, .SQL direto na internet. O que vai acontecer? Vai listar dump do teu banco de dados. O que mais? Fiz questão de deixar marcado lá a barrinha de rolagem, ó. Tá lá em cima. Esse aqui é um SQL gigantesco, que vai ter um monte de insert, vai ter um monte de create. Enfim, você vai saber a estrutura do banco de dados praticamente inteira. E, novidade, ASSIA aqui. Esse ASSIA aqui é uma abreviatura de assinante. Então, todos os dados de assinantes estão aí disponíveis. Isso foi reportado em 2008. E está lá ainda. Bom, aqui na parte de universidade, isso aqui, o pessoal que fosse da universidade e tal, ia adorar, né? Pô, os caras têm isso aqui aberto, vamos lá. Mas, enfim, um FTP aí, que deixa eu circular, que vai ficar mais fácil. Um FTP com script atualiza.bat dentro de um diretório pub, ou seja, um diretório público com script, e vai gerar, lógico, um monte de problema. Aqui na parte de jornalismo, de comunicação, a gente tem aí alguns arquivinhos CSV. Né? Que arquivo é CSV? É como se fosse um arquivo que você consegue, na verdade, abrir ele no Excel, você consegue abrir ele e conseguir ver diversas informações. Eu vou mostrar aí para vocês um pouquinho melhor. Mas arquivo CSV, e a hora que a gente analisa aqui, abrir um desses arquivos, por exemplo, você tem toda a relação de quem se cadastrou. Eu deixei aí tampado a parte de endereço e telefone, mas todo onde cadastrou, qual o perfil de compra, quanto que a empresa tem disponível para comprar. Sabe aquelas perguntas quando você vai se cadastrar para ver algum videocast, quando você vai, enfim, qualquer news que você for cadastrar, que eles pedem tudo, até o que o Lucas falou, né? Pô, os caras pedem tua data de nascimento para depois ficar te mandando spam, né? Parabéns, enfim, essas coisas todas. Então, tá aí, né? Mas deixando a informação depois disponível. E aqui, esse WAF. Quem conhece aqui WAF tecnicamente, o que quer dizer? Aí alguém falou lá no fundo. Web Application Firewall, né? Só que nesse caso aqui é um WAF mesmo, né? Pô, que é isso, né? Web Application Firewall ia ser bom, né? Podia falar WAF aqui? O Brunão tá aí? Podia? Já foi, já falei. Bom, a parte de agronegócio. Essa empresa aqui também complicado. Ó, vocês veem que esses dados têm coisa de 2006, 2007, enfim, tem coisa mais nova. Mas se a gente parar para dar uma olhada aqui, ó, descarga, underline porto, ponto ante. Esse ante aqui é de antigo, tá? Não tem nada a ver com a capivara lá. Tá? Só que, a hora que você também abrir esse arquivo, a hora que você executar esse arquivo, ele vai mostrar informações que deveriam estar protegidas. Outro arquivo, .bkp. Mesma coisa. Né? Mesmo problema do ponto ante aí. Ponto ante novamente. Isso tudo na mesma pasta, né, gente? Uma pasta script mostrando o banner do site. Então, aqui, ó, a gente sabe que está trabalhando com Apache, mod Perl ativado, mod SSL e tal, porta 80, enfim, tem todo o banner. Obrigado, porque se eu precisar buscar alguma falha, eu já sei aonde buscar. Eu não vou ficar perdendo tempo procurando falha num IS ou num Apache numa outra versão, sendo que você já me passou tudo. Certo? Nesse caso aqui, então, era mais fácil a gente circular tudo, porque esse aí não ficar por item, ia ser meio complicado. Ainda dentro dessa empresa, a hora que você entrava na parte de script, você tinha como escolher duas extensões de arquivo aí, né? Então, SQL ou SH, que seria um shell script, aí, basicamente um scriptzinho para ser executado. Aí, nesse caso aqui, eu escolhi um SH. Aqui, SQL a gente já mostrou alguns outros exemplos. Ok, SH.
E aí você tem toda construção, removendo diretório, criando diretório, copiando os dados de SQL, tudo mostrando aí, né? Tem inclusive o autor, só que eu deixei tampado, porque vai que o cara está aqui e vou tomar uma surra, né? Tá? Mas enfim, ele que deveria tomar uma por deixar assim, né? Tá? Gerando log, todas as informações, todo dia. Isso é legal porque assim, também tá legal, né? Isso é de 2009, já foi notificada, e tá todo dia, e todo dia gera um SQL novo lá, um script novo com todos os dados. Ótimo, né? Se o concorrente dele tivesse isso, todos os dias ele sabe exatamente o que aconteceu. Aqui também na parte de setor de franquias, a gente tem um arquivo lá em cima de extensão SQL-ASP-teste. E aí você tem toda a conexão com o teu banco de dados. Fazendo a conexão aqui, né, a gente tem informação. De novo, criptografia, não precisa, né? Deixei lá, ó, SQL Server, ponto, nome da empresa, tal, .com.br, database, por coincidência, mesmo nome da empresa, novidade, né? Um ID lá, usuário e a senha. Também, de novo, aberta, sem nada. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aqui a gente tem, por exemplo, um exemplo, isso é ótimo, né? Por exemplo, um exemplo, né? Mas também de um código de um kata franqueado aí, né, que é o termo utilizado, onde você tem informação de determinada pessoa associada a um determinado código do kata franqueado, de um código do ID dele. Então você tem aqui, sei lá, Alexandre, código 73343. E aí eu pergunto, e se a gente simplesmente for e fizer uma pequena alteração naquele código do kata franqueado lá? O que vai acontecer? Mudamos, né? Ó, 73342. Tá, ele não tem nenhuma flagzinha de verificação, não tem nada. Carregou dados de outro usuário. Ok? Isso acontece em trilhões de sistemas. Tá? Sem comentários, né? Bom, aqui tem... Por que eu descobri essa falha, né? Isso aí, na verdade, assim, não foi nada que você foi contratado para fazer, para descobrir essa falha em específica. Não. Eu tinha uma empresa cadastrada aí. Meu sobrenome lá, Bonagura Participações. E aí, a hora que eu olhei, eu falei, bom, beleza, tá aqui meus dados. Não, sou um código do cliente, ABF, Associação Brasileira de Franchise, não é nenhuma empresa direto, e no site também não tem nada a ver com eles. Mas eu tenho lá um 928. Aí eu olhei aquilo lá e falei, ué, isso é estranho, né? Esquisito. Vamos mudar isso aqui, vamos ver o que dá. Aí eu mudei justamente para o 927. Pronto, você carregava todo o dado de todos os contratos da outra empresa. Show, né? Excelente, bela proteção. Voltando para a parte de instituição financeira aqui, a gente tem um ID de uma loja. Essa loja, nesse caso aqui específico, está representando lojas Renner, mas não tem nada a ver. Tá? Essa falha aí em específico não tem nada a ver com lojas Renner. Mas ele está mostrando lá ID loja, o número do pedido. Tá? E nesse caso aqui, a compra estava no meu nome mesmo. 36,50, baratinho, pô. Foi um negocinho simples. Foi para mulher, certo? E aí o que acontece? Então esse pedido está associado direto ao meu nome, com esse valor. Se a gente simplesmente alterar o número do pedido, você altera aqui o nome de uma outra pessoa, com outro valor, mesma coisa. Tá? Então percebam que isso está em diversos segmentos, isso é uma falha constante, né? Uma falha em diversos setores aí de não controlar essa flagzinha. Isso é normal a gente ver também na parte de sistema de notícias. Então você tem lá notícias, ID, tanto. Aí você muda lá o ID, você carrega outra notícia. Tudo bem, na parte de notícias isso não tem um problema? Não, mas quando você está trabalhando com um boleto ou, enfim, com informações de outros clientes, aí é complicado, né? Você tem que tomar cuidado com isso. Aqui é uma parte de uma loja de departamento, também a gente deixou aí os dados preservados, né? Mas
de novo, com os meus dados. Tá? Então é a minha... Isso foi reportado já também, mas é a minha segurança, inclusive. A segurança das minhas informações. Então, está aqui meu nome, número do meu cartão, e isso está associado diretamente com CD_CLNT, que é o quê? Código do cliente. Tá? Que é justamente o mesmo número do meu cartão. Se vocês repararem aí, ó, 43, alguma coisa, enfim. Exatamente o mesmo número. Tá, legal. Vamos de novo. Vamos mexer nessa informação. Peguei uma outra pessoa que eu sabia o cartão, no caso aqui, um parente. Peguei esse número e alterei lá. Diretamente você carrega os dados. Sem precisar estar logado, sem precisar nada. Se colocar esse endereço, essa URL direto lá, ele vai carregar essas informações. Só para mostrar, na verdade, que isso não é simplesmente naquela primeira parte e que essa falha é uma falha um pouco antiga. A gente tem lá o código associado dentro de uma outra parte aqui, onde eu tenho principal, que é onde eu estava, extrato, atualizar cadastro. Então eu consigo pegar todos os meus dados aqui, ou os dados de quem fosse, e fazer a alteração. E tem a parte de trocar senha web. Aqui também tem um grande problema, que é a parte financeira, porque eles permitem pagamento online. Então, seria possível aqui também você dar praticamente, não baixa do seu boleto, mas você atribuir esse teu boleto a uma outra pessoa, que é pior ainda. Né? Então, isso tudo em e-commerce aí. Notificado isso aqui, acho que em 2009, algo assim. Eu estava até como solteiro. É melhor mudar isso aqui, porque senão depois, se a patroa ver, eu tô lascado. Ah, beleza. E aqui a gente tem também um outro problema relacionado à empresa no setor de eletrodoméstico aí, que é o seguinte, né? A hora que a gente entra nessa empresa, ele tem uma variável lá em cima, que chama return URL, não sei se dá para vocês verem, daqui a pouco eu vou aumentar isso aí, mas return URL igual, e ele continuava correndo para onde você quiser dentro do site. Ele ia andando de diversas páginas em diversas páginas. Só que aí você pode forçar um outro site. Nesse caso aí eu coloquei o Google direto. Então, utilizando aquele site, através de uma URL, eu consigo redirecionar para outro. Qual que é a vantagem disso? Alguém vê, na verdade, sim, vantagem ou problema? Alguém vê alguma vantagem ou problema nisso? Fala aí, Bordini, vamos participar. Um proxy, né? Ótimo. Então eu já não preciso mais acessar aquele site de pornografia da minha casa. Tá aí a dica, hein? Tá? Você consegue utilizar um site proxy. Né? Você consegue agora, através de um proxy, enfim, isso tudo vai estar saindo daquele servidor e não mais do seu. Algumas coisinhas, então, né? OpenURL não. A URL e o OpenProxy, como o Bordini comentou aqui. Só que aí dá para questionar o seguinte, só porque essa página ela é uma página feita em ASP. ASP ela é uma linguagem que roda do lado do servidor. Então eu poderia, inclusive, fazer uma outra pagininha em ASP com alguns comandos de connect, um system, sei lá, algo relacionado a isso, e pedir para ele carregar. Isso ia ser carregado aonde? No servidor. Ok? Então, se eu quisesse listar conteúdo, enfim, o que eu quisesse, se eu quisesse apagar a página, fazer defacement, o que quisesse ser feito, era possível. Certo? Porque simplesmente tem uma página em ASP, se eu quisesse, inclusive, fazer algo de clonagem, de quando colocasse informação, disparasse isso para mim também, era possível também. E aí tem uma coisa que a gente fica triste aqui, né? Porque ó, quando a gente entra nesse site, uma das primeiras coisas que a gente vê é lá em cima, ó, 100% seguro. Quase 100% seguro. Dá uma chorada aí. Quase 100%. Ficou faltando um pouquinho. Só mostrando um pouquinho melhor o que era, né? Não sei se dava para ver direito lá, mas era um return URL, então aí foi o parâmetro que eu passei. Mas poderia ter passado qualquer outra coisa. Alguns outros exemplos de problema que acabam afetando aí, que isso tudo acaba sendo controlado por um CSO, né? Uma norma que foi criada, e isso acontece bastante ainda, você vai ter uma norma na empresa, ó, aqui na empresa você não pode entrar com o seu notebook. A hora que você chega lá na frente, você é revistado, né? Praticamente revistado,
O cara pega o seu notebook e fala, não, notebook dentro da empresa não, que você pode pegar informações confidenciais. Show. Só que celular pode. Você chega até a perguntar pro cara, você mostra um iPhone pro cara, né? Fala, posso? Tranquilo, entra aí. Beleza. O cara não vai tirar seu telefone, certo? Você precisa do seu telefone para estar usando. Se alguém te liga, alguma coisa importante. Seu notebook você consegue até segurar um pouco. Mas teu celular não. Só que os celulares avançaram um pouquinho, né? Não muito, um pouquinho. E aí a gente tem, por exemplo, dentro do iPhone, um Metaxploit. Essa é uma das ferramentas entre inúmeras outras que tem. Existia uma palestra, acho que faz uns 3 anos, que foi do Bruno, que era hackeando do banheiro. Na verdade, o que era? Você entrar com um iPhone dentro da empresa, acho que era um iPhone, né? Você entrava dentro do iPhone dentro da empresa e beleza. Você tem todas as ferramentas aí, às vezes é mais do que um computador. Tá? E eficiente também. Né? Então, assim, tem que tomar um pouquinho de cuidado na hora da criação das regras e estar sempre atualizando essas regras. Aqui é só um exemplo também do iPhone, do Metaxploit funcionando aí pro iPhone. Acho que o Rafael mesmo depois vai falar bastante do Metaxploit aqui, não tenho certeza, mas acho que sim. Bom, vamos lá. Tá, mostrei um monte de exemplo, mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quais são os impactos, né? Primeiro, essas falhas são acessíveis para praticamente qualquer pessoa. Por quê? Porque ela exige um baixo nível de conhecimento técnico. É aquilo lá que a gente comentou, até que eu perguntei aqui para o Lucas, falei, pô, aquilo lá é Google Hack, né? É algo tão simples, mas vocês podem ver que nada que eu mostrei aqui tem um grande conhecimento, assim, poxa, precisa ter algo... Não, são normalmente falhas de extensão de arquivo, são falhas de capivaras, né? Problema que o cara largou as coisinhas lá. E aí, outro impacto, escalação de privilégio, né? Igual eu estava com um simples usuário, poderia estar passando de outro em outro usuário e poderia, provavelmente, se eu colocasse o código do cliente 1, eu ia ser o administrador, que é muito normal, né? O pessoal também deixa dessa maneira. Então, possibilidade de alteração de conteúdo, com isso você denigra a imagem da empresa, e alterações de informações também podendo causar prejuízos financeiros. Mas aí, calma, nem tudo está perdido, né? Nós temos o MacGyver aqui, né? O que o MacGyver faria nesse caso? O que você faria nesse caso, Bordini? Tudo bem? Com chiclete na mão, né, para construir uma bomba, né? Vamos lá. A ideia é o seguinte, trabalhar com pessoas que não vivenciem diretamente o dia a dia da empresa. Por quê? É muito mais fácil você encontrar vulnerabilidades quando você não está no dia a dia da empresa. É aquela ideia de pensar no fechado. Se eu estou dentro de uma organização, eu vivo aquilo, eu vivencio aquilo todos os dias, eu sei onde eu olho minhas falhas, eu sei onde eu olho meus logs, enfim, eu acabo sendo criado, eu acabo ficando viciado em uma rotina. E a ideia não é essa, né? Porque quando alguém de fora está analisando a sua informação, está analisando a sua empresa, ele não vai fazer exatamente a mesma coisa que você. Lembra? Crackers e concorrentes não fazem parte do seu plano. As necessidades que eu vejo nisso em geral. Primeiro de tudo, melhor integração de hackers e CSO, né, de pesquisadores de segurança e CSO. Como eu mostrei aqui, um monte de vulnerabilidade, todas essas coisas já foram reportadas. Né? Só que muitos CSOs ainda veem hacker como, não, poxa, o cara vai destruir minhas informações, o cara vai roubar meus dados. Não é isso. Né? Muitas vezes é simplesmente, ó, tá aqui, achou legal, acabou. Às vezes nem tem nada a mais aí. Visão outbox no desenvolvimento de políticas. Né? Na hora que estiver desenvolvendo, ter pessoas externas. A gente vai falar de um ponto aqui, vou colocar no finalzinho. Canais de reporte mais específicos. Gente, isso dentro das... E eu tenho certeza que isso impede muito de existirem reportes. Por quê? Muitas vezes você encontra uma falha, mas você não sabe para quem avisar. Você encontra a falha naquele site, e aí você fala, tá, mas para quem eu aviso isso aqui? Não tem ninguém, não tem um contato. Você vai mandar para o contato @ o nome da empresa. Lógico, vai pegar lá a pessoa e falar, tá, isso aqui é spam, é lixo, vou jogar fora. Então, assim, tem um canal reporte bem específico para isso.
deixar, né, não se você encontrou uma falha, mas nossa equipe aqui de desenvolvimento, algo desse tipo, você vai saber aonde chegar e aonde falar com as pessoas certas. Aí se eles vão resolver ou não, outros 500, mas pelo menos você deixou a porta aberta para que aquela pessoa possa ir e falar lá contigo. Então, falando, né, da visão outbox e tal, a ideia é sempre trabalhar em cima de pentest. Contratar pessoas que são pessoas éticas para analisar a sua empresa, né, para analisar o seu negócio. Por quê? Ele vai conseguir te reportar certinho o que está acontecendo, qual a maneira que está acontecendo, vai ser, enfim, vai estar olhando constantemente, não vai estar vivenciando aquilo dentro da tua empresa, então isso vai ficar muito mais fácil, vai ficar muito mais correto, bem melhor. E aí, a minha pergunta, depois disso tudo, né? Se as suas informações, se elas estão seguras. Cuidado, né? Porque aquela história, dizer que sim pode ser uma pseudo-segurança, é sempre bom analisar. Às vezes você não sabe analisar isso, ou você acha que sabe, mas contrata alguém, dá uma olhada. Esse cara pode, de repente, ajudar bastante no seu negócio. Certo? Light to me aí. Aqui é o Merchan, que na verdade eu já te falei um pouquinho no começo, da Vale Security Conference, e depois a gente vai sortear um ingresso, aí o Rafa, o pessoal vai estar falando tudo certinho. Gente, é isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado, aqui estão os meus contatos, Twitter, o site do Stay Safe, tudo mais, e estou aberto a perguntas. Daremos início agora às perguntas ao palestrante. Os caras estão jogando coisa aqui, tá vendo? Obrigada. Obrigado, gente.